O patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa, são coisas separadas. O principal ponto é tu adaptar a tua vida, o teu padrão de vida ao que o teu negócio pode manter. Às vezes a gente fala o tempo inteiro que dinheiro é difícil, que dinheiro não dá em árvore, e a gente começa a criar crenças limitadoras do dinheiro. Desde o início a gente sempre teve estipulado que era meu, que era dele, e sempre conversou a respeito. Vendi minha bis para comprar o primeiro computador, comprou o computador, comprou a impressora, e ali a gente iniciou. Estamos começando mais um ResultaCast. Eu sou Andressa Potrick Perotti e nessa edição tá muito especial. Afinal, nós vamos falar como empreender em casal. Exatamente isso, como ter sucesso nos negócios e no amor. Como conciliar essas adversidades que no decorrer do tempo a gente vai tendo. Pensar como eu não esqueço de mim ao empreender, como a gente não esquece de nós ao olhar só para a empresa. É isso que a gente vai estar aqui com um casal que eu admiro muito, que eu conheço de longa data e que eu sei do quanto ela é uma visionária que está fazendo parte do grupo das mulheres visionárias. Ele já fez Líder Mais, líder de alto impacto, já fomos colegas de trabalho também, na empresa onde que tanto ele quanto eu trabalhávamos há anos atrás. Então, conheço essa trajetória e no Mulheres Visionárias eu tive o prazer, a honra de conhecer muito mais essa cumplicidade que esse casal tem ao pensar gestão, ao pensar no crescimento deles como empresários e também na forma com que eles cuidam da família. E cuidam de muitos negócios através desse talento que eles têm para cuidar de números, para olhar sobre a gestão, né? E aí justamente quero trazer esses convidados para você poder saber mais, para você ter insights. Afinal, nosso propósito aqui no ResultaCast é poder inspirar você, que é empresário, que é empresária, que é líder, a poder entender mais sobre gestão de processos, gestão de pessoas e crescer de forma sustentável. E nós estamos aqui com Vanessa Damo e Juliander Damo. Sejam bem-vindos. Que honra receber vocês aqui. Olá, Andressa, é um prazer estar aqui participando desse podcast. Queremos contar um pouquinho da nossa jornada, dizermos que estamos ainda aprendendo muita coisa, estamos buscando muita coisa, tentando melhorar em outros aspectos, mas que o pouco que a gente conseguir contribuir para alguém que estiver aqui nos ouvindo e assistindo vai ser de grande valia e que a gente possa estimular e várias pessoas com essa nossa história de alguns anos aí empreendendo e trabalhando junto. Que bacana, que legal. Vanessa, seja bem-vinda, visionária. Muito obrigada, Andressa. Nós agradecemos por estar aqui hoje, por poder falar um pouquinho sobre a nossa história, tanto do escritório quanto da nossa vida lá em casa, nossa vida pessoal também. Olha só, eles são diretores da Damo Assessoria Contábil e tem um trabalho muito incrível aí para ajudar a organizar as empresas, a poder potencializar os resultados financeiros de uma forma sustentável, organizada. Juliander também é professor universitário da URI, então a gente está aqui com pessoas que têm muita bagagem em termos de conhecimento, de experiência, de vivência, ajudando muito as empresas a pensar como pode ser feito essa organização, né, da parte contábil, da parte financeira, e também eles vão trazer sobre eles, sobre como eles construíram esse negócio juntos, como eles conseguem consolidar cada vez mais a relação deles entre marido e mulher, como pais também, e que isso, como é que eu vou conciliar para ter esse sucesso, tanto na vida como empresário, empresária, no amor. Afinal, a gente precisa andar junto, conciliar junto, e eles são exemplo de um casal que consegue fazer isso com muita maestria. Para começar, nada melhor do que a gente saber dessa história, né? Saber desses desafios e desses momentos que eles viveram. Então, contam para nós um pouquinho como é que foi, como é que vocês decidiram empreender juntos? Como é que vocês decidiram, Juliander, que seria um momento para vocês realizar? Já tinham um sonho? Foi um que puxou à frente? Como é que foi isso? Olha só, Andressa, a nossa história de empreendermos junto, ela é basicamente uma história da maioria dos empreendedores brasileiros, que é por necessidade. Geralmente a gente empreende por necessidade. Então eu trabalhei
Comecei com 16 anos de idade a trabalhar em um escritório de contabilidade lá de Frederico, ao qual trabalhei 8 anos, né? Mantenho muito boa relação até hoje com o escritório que eu trabalhei, assim como as demais empresas que passei. E aí eu trabalhei nesse escritório por 8 anos, segui carreira numa empresa aqui na qual a gente trabalhou junto também um tempo, fiquei mais 6 anos e alguma coisa com esse grupo aí empresarial. E aí a Vanessa engravidou e trabalhava num escritório, depois ela vai contar um pouquinho também a jornada dela, resumidamente. E após a gravidez, a gente então eu falei para ela, Vanessa, nem volta mais trabalhar, que eu já tenho um cliente para nós atender, que no dia nesse mês de agosto a gente foi agradecer ele, porque já faz 10 anos que ele é nosso cliente. Então, esse primeiro cliente nos abriu as portas e eu falei para a Vanessa, já temos um cliente, não precisa mais tu trabalhar. Vamos botar o nosso negócio. E aí a Vanessa nem voltou da licença maternidade, começou a trabalhar no nosso negócio. Num quartinho dentro de casa, nós tínhamos um computador, uma impressora e um cachorrinho que ficava junto com nós lá. Começou assim, né? Sem recurso para se manter, sozinho o negócio. Então, o meu salário financiava o negócio. Assim, ele financiou por algum tempinho, até começar a dar retorno, né? A gente sempre foi um casal com os pés no chão nessa questão de não ser imediatista. Saber que o resultado ele vem com um pouquinho de calma. Então, a minha história basicamente é essa. Eu tomei o ponto de partida de empreender, a Vanessa comprou a ideia na hora. Mas tu tinha esse sonho? Tinha esse sonho. Tinha. Assim como tenho o sonho de empreender ainda em alguma outra área. Legal. Né? Então, olha, quem está nos escutando estou tentando estruturar bem o meu negócio, né, para futuramente poder em uma outra área também tentar ampliar o negócio. E a Vanessa comprou a ideia, já trabalhava também em um escritório de contabilidade, então eu tenho hoje de trabalho entre o meu escritório e onde eu trabalhei 22 anos de experiência só nessa área, né? Então eu comecei cedo, já peguei a ideia e fomos com calma, né, Vanessa? Com muita calma. Conseguimos então botar o nosso escritório e também encontramos pessoas boas no nosso caminho, né? Colaboradores que estão até hoje com nós. Que legal. Que foram pessoas que nos ajudaram. E a gente tem total gratidão por eles. E eu falo para Vanessa que sozinho a gente não vai longe. A gente precisa estar com pessoas boas do nosso lado. E a gente tem que ser pessoas boas e a gente aproxima pessoas boas, sendo pessoas boas. Então, graças ao nossos pés no chão e muito cuidado também em escolher as pessoas, temos pessoas que começaram com nós e estão até hoje com nós. Né? Que legal, que bacana. Como é que foi para ti, Vanessa, esse movimento, assim, que então, pelo jeito, o Juliano, ele começou, que instigou. Vocês estavam quanto tempo já juntos quando decidiram empreender? Há uns 2 anos. 2 anos. Na verdade, Andressa, eu estava na reta final da faculdade, com TCC, casamento marcado para 2014. Uau! E descubro, né, que eu estava grávida. Então, ali foi um misto, tudo junto, um misto de emoções. Então, quando a gente decidiu realmente abrir o escritório, foi por pura necessidade, por eu estar em casa, cuidando de um bebê, sabe? Que nem o Júlio comentou, nós tínhamos um cachorrinho ali. Então, a gente começou com uma empresa em casa, dentro de um quarto, sabe? O início não foi fácil. E com a ajuda do Júlio, porque realmente foi ele que quis botar a cara a tapa. Eu ainda coragem. eu ainda fiquei assim, ai, vamos. Vendi minha bis, eu tinha uma bis pra comprar o primeiro computador, né, Júlia? Então, vendi minha bis, a gente comprou o computador, comprou a impressora e ali a gente iniciou. Que legal. E de lá pra cá, bem como o Júlio disse, assim, a gente sempre teve pessoas boas ao nosso lado, clientes muito bons, parceiros, eu digo, né? Nem é cliente, não, são nossos parceiros. E a gente vem travando dia após dia a nossa jornada como empresários, como casal. E como é que foi para te conciliar, né? Porque tu estava na maternidade, que esse é um dos grandes desafios da mulher, que é sócia ou empresária, nesse momento é conciliar a maternidade, muitas vezes a gente se culpa como mulher, né? Porque num negócio novo, você estava começando, dependia muito dela, porque tu já estava em outro trabalho,
Então, como é que tu conciliou a maternidade e tá nesse momento construindo esse sonho de vocês junto? Porque a responsabilidade maior do executar no dia a dia acabava sendo tu ainda nesse primeiro momento. Eu acho que a mulher, ela sempre é muito cobrada, né? Ela é cobrada no profissional, ela é cobrada no pessoal, ela é cobrada como mãe. Então, a gente tem que acabar tendo que se dividir, né? Mas lá no início, Andressa, eu tentava sempre priorizar a questão de horários, né? Tentar sempre, eu vou acordar no mesmo horário, eu vou colocar minha roupa, eu vou trabalhar, eu vou tentar manter a casa organizada, porque a gente começou dentro de um quarto, né? E de lá para cá, como eu sempre trabalhei com essa parte do departamento pessoal, realmente eu que fazia serviço de rua, negociava, ia atrás dos clientes, levava folha, batia papo, voltava para casa, às vezes com o João junto, porque a gente não tinha com quem deixar, né? Então, logo depois nós conseguimos uma escolinha, né? Que ele começou a ir o dia todo. E quando ele foi para a escolinha, Andressa, né? Ali eu consegui ficar um pouco mais livre, né? Com um pouco mais de tempo. Foi quando o Júlio disse, não, a gente precisa de uma sala comercial. Vamos profissionalizar já esse nosso sonho que tá dando certo. Um ano depois. E mais ou menos um ano depois. E eu pensei comigo, meu Deus, vamos para uma sala. Vai estar só eu naquela sala. Responsabilidade é maior. Né? Mas vamos. E ele, vamos, com certeza. Fechamos o contrato numa Expofred. Passamos por um stand, né? Uma imobiliária. E ele disse, gostei dessa sala, segunda-feira eu vou fechar o negócio. Então, sempre foi assim, as portas foram sempre se abrindo, sabe? Claro, foi acontecendo com os pés no chão, Sim. mas sempre foi se encaminhando, né, Júlia? Exatamente. E aí a gente foi pegando mais clientes, né? Com essa sala comercial lá no centro, daí por indicação vem outro. Tu vai fazendo um trabalho bem feito, vem outro. Aí a gente teve necessidade de contratar uma pessoa, né? A qual está com nós até hoje. Que foi... então, como tu disse, pessoas boas vão passando também pelas nossas vidas e vão nos ajudando. E eu vejo hoje que é o maior patrimônio da nossa empresa é as pessoas que a gente tem lá dentro, né? Então a gente quer sempre poder dar o melhor e o mais justo para eles também. E eles também nos dão o melhor deles, né? E o mais justo. Então, esse foi o início que a Vanessa falou muito bem. E de lá para cá, então, estamos ainda, né, numa trajetória de atingir o sucesso. Estamos aprendendo muita coisa sobre liderança agora, porque no começo tu tem que focar no operacional 100%, sem muita frescura, porque não tem como, tem que fazer a coisa acontecer. E a gente fez isso nos primeiros anos e agora, chegando a 10 anos de negócio, né, eu acho que começamos a pensar mais forte o ano passado sobre essa questão de gestão e liderança para otimizar a nossa gestão e melhorar também o escritório para os colaboradores, para os clientes e traçar um caminho um pouco mais profissional. Bacana, até porque nesse primeiro, existem 4 fases do negócio, né? Sim. Nessa primeira fase é bem isso, a operacional se faz tudo, né? Tu acaba fazendo, por mais que vocês tinham uma colaboradora ali no primeiro ano, que deu o primeiro ano, vocês contrataram, enfim, é isso, né? Isso. Vocês também continuavam muito no operacional, como a maioria dos empresários é assim, né? Depois que a gente vai aumentando o time, hoje vocês estão com quantas pessoas? Nós vamos para 5 colaboradoras. 5 colaboradores, que legal. Mais eu e o Júlio. São 7. Que a gente trabalha no operacional também. Sim, Não sim. é só a gestão. Sim, sim. E hoje, quando foi que tu decidiu ficar exclusivamente para o negócio de vocês, que teve essa mudança? Foi nesse um ano, Juliane? Foi assim. Então teve o João, né? Nosso filho primeiro, em 2013, né? Que ele nasceu. E eu me deslocava, então, todos os dias até Seberi. Eu vinha de manhã para Seberi, ficava na empresa, porque tinha refeitório, então a gente almoçava na empresa e eu voltava no final do dia. E aí o João, eu não via ele de manhã, que eu saía de casa, ele estava indo para a escolinha com a Vanessa, e de meio-dia também não via, porque eu ficava almoçando aqui. E quando eu chegava no final do dia em casa, ele já estava, a Vanessa pegava ele na escolinha, ele já estava indo para o lado do berço. E aí eu pouco vi ele, né? Porque eu fiquei daí até 2018 nessa empresa aí, trabalhando.
E parece perto Seberido e Frederico, mas vai todo dia e volta todo dia, durante 6 anos, começa a ficar um pouquinho distante, sabe? Então, eu falei para a Vanessa que a gente precisava, o nosso negócio já estava andando em paralelo, com o consentimento dos empresários ao qual eu trabalhava, que eu também tenho uma boa gratidão por eles, porque foram pessoas muito importantes na minha vida profissional, onde eu aprendi muito. E eles sabem disso, porque eu me dou com todos eles até hoje. Então, eu disse para a Vanessa, eu vou ter que ficar só para o nosso negócio. Só que se eu sair desse grupo empresarial, eu vou ter uma redução financeira. Mas é importante, às vezes, tu dar um passo para trás para conseguir dar 2 ou 3 para frente amanhã depois. Então, eu nunca tive medo, a Vanessa sabe, né? De ficar sem emprego, de ficar sem trabalho. Então, na época, eu disse, eu não vou mais lá, vou conversar com eles, vou definir um prazo. Foi um prazo de 6 meses, eu nunca me esqueço, para fazer essa transição, para ficar bom para ambos, né? Para mim e para eles. E aí, então, eu disse, agora eu vou ficar só no nosso negócio, né? Isso depois de uns 4 anos, né? 5 anos. Sim. 5 anos eu fui conciliando o nosso negócio e o meu trabalho. Até porque não existe milagre. O meu salário financiou o meu negócio. Eu não tive fonte de renda no início para suprir demandas da família, de filho, de escolinha, de tudo. Até porque foi acontecendo tudo junto. Foi acontecendo, foi acontecendo. Então, uma coisa é você ter uma fonte financeira que supra as necessidades do negócio. O contador já aprende por formação que ele tem que olhar para o fluxo de caixa dele toda hora, a todo momento. Então, no início, eu precisava daquele trabalho e eu tinha que dar o meu melhor ali. E também tu estava aprendendo um monte ali. Eu estava aprendendo. Eu vivenciei como colega também, porque tu veio para organizar, estruturar muita coisa. Então, era um desafio e era um aprendizado que depois isso tu leva para a vida, né? Com certeza. Era um processo de aprendizado. Lembro que para mim também foi essa mesma experiência de poder ter aprendido. E essas experiências é que fazem a gente também, como profissional, gerar o diferencial depois como empresário. Exatamente, exatamente. Então, essa necessidade de buscar mais ainda um pouco o conhecimento. Obviamente que depois logo que eu terminei a faculdade, eu já ingressei num MBA lá em Passo Fundo, né, na qual eu fiz por 2 anos. E depois desse MBA eu continuei, fiz mais uma especialização que daí foi em Erechim, em planejamento tributário e contabilidade. Então, junto também com o trabalho e o empreendedorismo, eu tinha o estudo. Tu foi estudando. Eu fui estudando. A Vanessa ficava com o João. A cada 15 dias eu ia para Erechim, porque a pós-graduação era presencial, 100%. Então, eu saía daqui na sexta, de tarde, depois do meio-dia, ia, ficava em Erechim até sábado, voltava. Em Passo Fundo foi antes, então Passo Fundo era mais puxado ainda, porque era uma vez por mês as aulas, era da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, os professores vinham do Rio até Passo Fundo, então era aula sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Então, era bem puxado essa questão de conciliar trabalho com estudo, com negócio, mas deu, a gente conciliou e foi indo. E aí ficava você cuidando do negócio, cuidando do filho, cuidando Atendendo da casa, atendendo o cliente. Como é que era para ti esses momentos também? Porque tu teve que também, como mulher, né, ter essa compreensão e fazer esse papel de assumir uma liderança aí na gestão de tudo isso, né? Quando o Júlio chegou e falou, olha, surgiu essa pós, eu acho muito interessante, é um assunto que eu gosto e eu acredito que vai trazer bons frutos depois, mas eu preciso ver contigo. E realmente, Andressa, o escritório era lá em casa, né? Era eu sem ele durante 3 dias. Mas o João tinha uns 3, né? 2, 3 aninhos. Demandando bastante aí. Bastante. Eu lembro que eu tinha medo de posar sozinha. Eu trancava todo o quarto, assim, a casa, acionava o alarme e ficava naquela, não vai entrar ninguém, não vai entrar ninguém. Foi aquela superação. Tu entende, Andressa? Porque era um jeito que eu encontrei de ajudar o Júlio também. Porque o nosso negócio, ele precisa... Sempre foi, né? Muito aberto, com muito diálogo. Então, a gente sempre trouxe as coisas, eu e ele, decidimos juntos e dividimos os afazeres, né? Então, eu fiquei para ele ir e agora ele vai ficar com os meninos para eu poder ir.
né? Porque ambos não podem parar de estudar, né? Agora tu tá estudando. Vou começar uma pós em... vou começar uma pós ali na URI em gestão de pessoas. Mas para isso eu cheguei e disse, Julie, agora eu preciso, né? Como é que a gente vai fazer com os meninos? Agora, né, o Antônio também já tá mais grandinho, que é o nosso segundo. E ele pode ir, eu me responsabilizo, eu fico com as crianças. Como é importante num relacionamento essa parceria, né? Esse olhar. Eu sei, por mim também, eu tenho muito isso. Tanto eu ajudei muito o meu marido quando ele quis empreender, quanto na Resulta ele foi sempre um parceiro. E quando eu tenho que... Essa semana mesmo, né? Eu tinha treinamentos à noite e aí ele deixou de ter um compromisso dele e falou, não, para aí, deixa que eu vou ficar com as crianças, tu vai. Essa cumplicidade, ela é tão valiosa, né? Porque a mesma coisa quando ele não pode estar, a gente entende, a gente colabora, porque é mútuo, não é um lado só. É ambos olhando e entendendo que tudo isso é melhor para o futuro que vocês buscam juntos. Com certeza. Muito bacana. E em questão de sonhos de vocês, assim, como é que, depois que vocês empreenderam, como é que vocês fazem essa conexão em termos de objetivos, sonhos? Porque quando o empreender era uma necessidade, mas também era um desejo teu, né? Sim. Você foi ajudando no sonho dele e foi se tornando teu. E hoje, depois disso, como é que vocês fazem para conciliar o que é o objetivo de um com o objetivo de outro, unindo os sonhos de vocês como casal? Conversando, a gente chega em casa, tem um momento que a gente conversa, como tu já teve filho, tu sabe que são poucos esses momentos, mas às vezes eles acontecem, e a gente chega e conversa, e a Vanessa fala dos sonhos dela para mim, e a gente já bota uma data, e então vamos buscar ele. Da mesma maneira que eu falo dos meus para elas, e para ela, e a gente já define também uma data e quando é que a gente vai fazer. A questão de sonhos conjunto, objetivos conjunto, a gente também faz, né? Vai fazer uma viagem em família, vamos lá, então tá, vamos organizar isso. E é com conversa, com diálogo e com franqueza. E assim, depois de definido, todos têm que trabalhar para aquilo acontecer. Que bacana, que legal. E isso acho que às vezes no casal, que a gente entende que às vezes é o que mais falta, né? É esse diálogo, essa conversa em comum e um ajudar nesse sonho do outro, um a colaborar para isso acontecer. Vocês juntaram esse desejo, transformaram num negócio, mas continuam ainda trazendo essa individualidade. Como que vocês, a partir do momento que tu veio para o negócio, que vocês estavam juntos, que vocês ampliaram aí, qual que foi os maiores desafios que vocês enfrentaram empreendendo juntos? Eu e a Vanessa estava conversando essa semana sobre isso, né? E a gente se sente feliz, se sente privilegiado, porque se eu te falar um desafio enorme, uma dificuldade grande, eu vou estar te mentindo, porque a gente não teve. A gente foi tudo muito calculado. Eu, a Vanessa sabe, sou uma pessoa que pensa muito antes de tomar uma decisão. A gente é muito, vamos dizer assim, cauteloso, né, Vanessa? E também tenta dar o mínimo possível de alarme às coisas. Primeiro a gente pensa muito e só vai contar quando a coisa está feita. Então isso acho que ajudou bastante. Mas o início, eu acho que quando nós não tínhamos clientes, quando perdemos alguns clientes por motivos que não coube a nós, né? E que a gente precisou achar formas rápidas de buscar novos clientes para gerar mais receita para o nosso negócio. A gestação da Vanessa, conciliar o trabalho, eu ajudar ela na parte de pegar a criança, trocar a fralda, botar a tomar banho, dar comida, entendeu? Não é eu chegar em casa depois do trabalho e aceitar. Então, eu falo isso com a maior tranquilidade, porque tu tem que fazer meio que de tudo. Então, o desafio foi inserir uma rotina familiar a qual a gente estava acostumado e mudar só o padrão. Mas não tivemos grandes dificuldades em função de ir com calma também e conversar muito, né? Eu acho que com bastante conversa e com bastante pensamento e tomando decisões acertadas, com calma, é difícil errar. Ou se errar, tu já está muito acordado com a outra pessoa para se reorganizar, é mais rápido para fazer essa reorganização.
Vocês falaram algo que eu acho que é muito interessante aqui, e eu também vivo isso, que é a questão, como é que é lá? O Juliander ajuda, compartilha as tarefas, como é que é pra ti? Ajuda porque assim, Andressa, como nós trabalhamos junto, não tem como ser uma Vanessa em casa, né, e ser outra Vanessa no trabalho. Então, da mesma forma que eu ajudo ele no escritório, eu gosto dessa ajuda mútua, né, lá em casa também. Então, o Júlio sempre pegou junto, né? Em casa também. Essa semana eu tô sentada, Lava a louça, então tem que ajudar. faz comida. Sabe, né, Dani? O Dani sabe que lá ele faz comida, porque o Dani já foi vivenciar lá. E também a louça agora é todo Lívia, Vitor, Ali, Andressa, todo mundo pega junto. E olha, eu tenho um privilégio, assim, eu sempre falo, e eu falo com o maior orgulho. O Alexandre sempre foi das crianças de madrugada, eu amamentei até 8 meses eles, mas ele sempre foi quem levantou de madrugada, trazia o nenê ou a Lívia para dar de mamar, então sempre foi muito participativo, assim, nunca foi solitário, e eu acho que isso também é uma das coisas que facilita, porque tu vai chegar no outro dia para trabalhar junto, porque esse é o desafio, né? Exato. Às vezes tu brigou em casa, tu se desentendeu, e aí tu tem que voltar a trabalhar junto, que é de coisa pro cliente junto. Exatamente. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Aí, daqui a pouco, a equipe sente que tá um climão, né? E o desafio é esse, é conseguir conciliar as relações pessoais, por isso que tem que andar junto, né, em casa. Exato. O principal ponto é tu pensar na vida do outro, né? A minha esposa, ela tem uma vida. Ela, amanhã de manhã, ela vai acordar às 5h30, porque é o único horário que a gente tem para fazer um exercício físico é das 6 da manhã às 7. Nós também. Então, isso já é uma rotina de uns 2 a 3 anos. Sim. Então, aquela noite, ela vai dormir mais cansada, porque ela acordou mais cedo. Eu já sei que se precisar dar uma atenção de noite para a criança, quem vai ser eu. Não tem nem que estar cutucando o outro. Pega e vai. Então, assim, é se colocar no lugar do outro. A gente faz muito isso, né, Vanessa? De se colocar no lugar do outro. Como a Vanessa sabe que hoje é sexta, à noite eu vou ter uma aula, então eu vou sair daqui, vou finalizar minha aula e vou ir. Vai ser bem corrido para mim, mas ela vai dominar no peito. Já sabe. Então, assim, ela se coloca no meu lugar, eu me coloco no lugar dela. E não se colocar em vítima. Não, É aí que tá, né? Eu escutando vocês falar, dá muito bem ver esse bom senso e não se colocar de vítima na situação, não ficar polemizando por coisas pequenas, Exatamente. né? Isso que engrandece a relação e fortalece tanto nos negócios quanto no amor, né? De conseguir fazer isso acontecer. E a pessoa vê que tu tá com vontade. Tem muita pessoa que fala, mas eu não ajudo lá porque eu não sei cozinhar. Mas se tu demonstrar vontade de Exato. pegar uma panela e ir lá botar um ovo fritar, nem que seja, Exato. é aquela vontade, é aquela iniciativa que o outro vai ver. Bom, ele não sabe, ele tá tentando me ajudar. Exatamente. Então, assim, ó, eu não sei, então não vou fazer nada. Não, daí não dá. Exatamente. Se tu não sabe, tenta, a pessoa vai te ajudar. E são atos de amor no relacionamento, né? Eu vejo, semana passada nós estávamos uma semana corrida, na sexta era 7 horas, a gente já estava aqui para começar uma imersão. Chegamos em casa, era umas 7 e pouco, 15 para as 8. E são atos de amor que pra gente simboliza muito. Cheguei, o Alexandre já estava com a lareira acesa, estava com o chimarrão pronto, estava encaminhando a janta. Querendo ou não, assim, tu chega, vale a pena, tu entende? Como é essa troca, esse momento que tu para, nossa, que bom chegar em casa, né? Que bom ter alguém que tá aí também entendendo e daqui a pouco não tá lá reclamando porque chegou tarde, brigando, né? Então, isso também é algo que vai construindo uma relação saudável que os nossos filhos vão semeando. Quando tu fala do não saber ir lá fazer mesmo sem saber, a gente vai ensinando para os nossos filhos com o nosso exemplo de que a gente faz. Tanto que hoje o Vitor lava a louça todas as noites. A Lívia tem que secar e daí ela vai dormir muito cedo, né? Às vezes ela, 8h30, 9 horas, ela já está se encaminhando, porque ela acorda cedo. E aí ela diz, não, de manhã cedo, antes de ir para aula, eu seco a louça. E ela deixa a louça, seca a louça, faz todo o processo, porque é a regra, né? É a regra e é a mesma coisa que a gente percebe no cuidado que eles têm para fazer as coisas. Então, 8 anos ele já está fazendo coisas, está lavando louça, está secando a louça, já tem que cuidar dos bichinhos, da higiene dos bichinhos. Então, já começa ao senso da responsabilidade e de entender que eu tenho que fazer algo para poder colaborar com a família, começa desde pequeno. E é muito importante nós crescer
com eles assim, Andressa, porque eles vão vendo que o pai e a mãe trabalham fora, que o papai e a mamãe realmente têm aquele horário e é apertado. Então, aonde ele puder contribuir, ajudar, essa ajuda é muito bem-vinda, não que seja perfeito, né? Porque eles pequenininho, começando, né? Então, a gente sempre comenta com o Júlio como é importante o João e o Antônio crescer, olhando nós trabalharmos fora, dar conta ali da casa, né? E além disso, ser marido e mulher, né? Então, eu acho que isso vai ser uma marquinha positiva que a gente vai deixar neles. Que bacana. Escutando a história de vocês, eu vejo o quanto vocês se respeitam e o quanto vocês têm essa questão do espaço de cada um. Como é que vocês conseguiram ao longo de quantos anos juntos? 13. De casados 10 anos, mas é uns 13 anos. 13 anos juntos. Como é que vocês conciliaram a questão do crescimento do negócio, do crescimento da evolução de vocês como casal e da individualidade? Como é que vocês conseguem dar espaço para cada um ser o seu espaço, ter o seu espaço e ser você? À medida que tu vai conversando e vai conhecendo a pessoa, tem coisa que tu já não precisa mais nem conversar, que tu vai pelo óbvio, né? Exato. Tu te coloca no lugar da pessoa e, salvo exceções, a gente faz uma reunião para conversar assuntos, né? Mas muito raro, né? Sim. Porque geralmente um entende a vida do outro, afinal tu tá vivendo com a pessoa, né? E o que tu quer pra ti, tu quer pelo bem da outra pessoa, né? Eu sempre falo pra Vanessa, pra nós, a questão de amor é eu querer o bem dela, né? E tem coisas que ela faz pra ela que é pro bem dela, assim como eu faço pro meu bem. Então, é entender um pouquinho, olhar um pouquinho pra vida do outro. E se precisar conversar, conversa. Nós já estamos num ponto que nem precisa mais conversar, né, Vanessa? A gente já sabe o que cada um gosta e faz e quer. Coisas que a gente faz e gosta junto, a gente faz junto. Porque tem que haver essa separação, Andressa. Tu entende? O Júlio, ele gosta de andar de bicicleta. Eu preciso respeitar isso, né? Como eu também gosto de sair com minhas amigas, ele sai com os amigos dele. Não tem nada de errado nisso, né? Eu tenho que respeitar o espaço dele, como ele deve respeitar o meu espaço. E é muito legal isso, porque às vezes quando a gente tá apertado, eu falo, olha, eu tenho tal compromisso, mas se não der, ok, né? E da mesma forma ele, Vanessa, apareceu tal coisa pra mim terça-noite. Vai! Eu sempre falo pra eles, vai! Porque como a gente trabalha, Andressa, no escritório, são muitas tarefas, é um trabalho muitas vezes cansativo, tu cansa a mente. Então, como é bom você sair, tomar um vinho com teus amigos, ou sair tomar um choppzinho. Como é bom, você volta pra casa renovado, teu casamento tá renovado, sabe? Então, sempre lá em casa é realmente o diálogo. A gente conversa, vê se pode, vê se dá, e um respeitando o outro. Sempre. A família sempre está em primeiro lugar, obviamente. Sim. Jamais a gente toma qualquer decisão sem antes... não tem nada para tal data? Não tem... Às vezes tem coisa de filho, então cancela o social com o cliente. Muitos clientes às vezes demandam a gente para uma social. Tem tal coisa, pode me acompanhar numa viagem, pode fazer tal coisa comigo, vamos numa janta. Vanessa, tal data, temos alguma coisa? Não temos nada, então vai. Agora, botando a família e o relacionamento em primeiro lugar, o que vem acontecendo depois, cada um entende o seu espaço. E como é que vocês respeitam essa questão do espaço individual de cada um dentro da gestão do negócio? Porque também isso tem que ser conciliado, né? Cada um, vou falar por experiência minha, né? Já trabalhei como funcionária, né, do meu marido, né? Eu era funcionária dele e aí hoje como sócio aqui, mas é uma relação completamente diferente, mas de respeitar, né? Respeitar a individualidade, o talento de um, o espaço do outro. Como é que vocês lidam hoje no dia a dia dentro do negócio, assim? Como é que vocês têm os papéis de vocês? Como é que vocês organizam o papel de cada um? É definido isso dentro da empresa? Quem que cuida do quê? É definido. Eu, por ter uma formação em ciências contábeis e depois especializações na área tributária, então eu cuido mais da parte fiscal e contábil, que são 2 departamentos que o escritório de contabilidade tem, e também da parte de gestão do escritório, né? Do financeiro e da organização do negócio.
A Vanessa, por ter formação em administração, depois ela fala melhor, ela cuida mais da parte de departamento pessoal dos nossos clientes e do escritório. Então, assim, isso fica bem definido. Eu confio no que ela faz, porque ela estuda, ela busca, e quando ela tem dúvida, ela vem falar comigo. E eu confio e ela acredita que confia na minha parte, porque a gente também troca muita ideia. Então, é uma ajuda mútua, pelo bem do negócio. A gente sabe que confia naquilo que aquela pessoa faz, enfim, pode confiar no que eu estou fazendo, que se eu precisar, eu te dou um toque. Então, é nesse sentido. Cada papel separado. Na gestão do negócio, a Vanessa faz a parte de financeiro de pagamentos, de recebimentos, e eu faço a parte de atendimento a cliente, prospecção e venda. Legal. Eu cuido da parte contábil, fiscal, de algumas empresas, auxilio as meninas nessa parte e ela na parte do departamento pessoal. Então, assim, é tudo separado. E como é que vocês chegaram a esse quem faz o quê? Porque eu estou perguntando isso, Vanessa, porque muitas pessoas que estão nos escutando, tá? Talvez muitas empresas familiares ou de casais, e eu vivo muito, você deve viver isso, né? Vocês devem viver muito isso dentro das empresas. É que quando a gente chega lá, e eu discuto isso muito nos visionários, a Vanessa sabe muito bem disso, porque às vezes a mulher, e não é uma questão do homem, tá? Eu não estou dizendo que o homem deixa a mulher assim, mas é um fato da mulher se apropriar desse movimento, de se comunicar, de se posicionar. Mas às vezes a mulher entra para o negócio para ajudar, tá? E ela fica como ajudante. Então ela fica como ajudante, ela não se posiciona. Às vezes eu estou até no contrato social como sócia, ou às vezes eu estou lá dentro da empresa, eu não era sócia, eu era colaboradora. Mas lá eu tinha carteira assinada como psicóloga dentro da empresa. Então estava claro o meu papel. Estava claro o que era a minha responsabilidade. Quando o Alexandre veio para cá, o Alexandre veio como... No início eu não comecei ele meu sócio. No papel, no documento, a Lívia é minha sócia, né? Mas ele veio de um período que a empresa a Resulta começou a crescer, que eu precisei de criar estratégias e eu queria muito ele me ajudando a pensar, ele me ajudando a... E aí ele entrou dentro de um processo societário onde tem um papel estratégico. De alguns momentos, quando a gente ampliou aqui, ele entrou na obra, cuidando da parte da obra. Quando a gente está pensando em investimentos, quando a gente está pensando na parte contábil. Então, ele me ajuda a pensar nessa parte, ou estamos com uma questão de venda. Eu sento com ele e discuto estratégias lá. Com a equipe na gestão, não, ele é muito mais um sócio que me dá momentos para nós pensar no planejamento estratégico. Agora, não na tomada de decisão da gestão diária. Isso acordado com ele, combinado com ele. Muitas vezes nas empresas não acontece isso. Então, eu começo junto o negócio, vou fazendo junto, eu viro a secretária, depois eu viro assistente, depois eu vou no banco, depois vai... Sim. E a mulher, ela fica perdida no meio de tudo isso. Que ela não tem a coragem de sentar e conversar com o marido, qual é o meu papel? Muitas empresas eu entro para entrava quando eu trabalhava muito de consultoria, para fazer isso. Vamos definir o teu papel, vamos definir o que tu faz. E o marido querendo isso. Porque ele quer a pessoa mais participativa, atuante, tomando frente, ele precisa de lideranças ajudando ele. Só que às vezes por falta dessa conciliação, dessa comunicação que você falou, Juliana, não se entra nesse acordo. Porque tem medo de ferir, tem medo de magoar, tem medo que vai estar achando que eu estou querendo roubar o espaço, está querendo achar, e cria pelas fantasias, se cria esse espaço. A mulher fica não se sentindo ativa, participativa, profissional, e isso acaba se tornando um peso dentro do processo da relação e do negócio, porque a expectativa que um tem para o outro é frustrada. Como é que vocês conseguiram organizar isso? Como é que vocês conseguiram? Eu sempre trabalhei, Andressa, eu comecei como secretária, né, numa empresa lá com 18 anos, então eu comecei como secretária, sempre atendendo as pessoas. Depois eu fui para a parte do financeiro e departamento pessoal. No departamento pessoal eu me achei. Eu me encontrei trabalhando ali. Eu amo o que eu faço. Então, dentro do escritório de contabilidade, há também o departamento pessoal. Então, esse eu sempre deixei muito claro para o Júlio. Eu gosto muito dessa parte. Então, nós acabamos dividindo essa parte. Então, já que o Júlio realmente tem uma formação, gosta, aplica, eu gosto do departamento pessoal. Então, a gente conseguiu sempre dividir bem isso, né? E lá no escritório, então, eu faço toda essa parte
do departamento pessoal, que é folha, rescisões, férias, dúvidas E da gestão de pessoas. e da gestão de pessoas também. Um pouquinho. Isso eu e o Júlio, a gente ainda divide. Ah. Porque o Júlio, ele é mais velho, então ele tem um amplo conhecimento, já trabalhou em empresas maiores, né? Eu ficava mais ali, né, Andressa? Então, tudo a gente conversa. Volta na conversa, né? O que tu acha disso? Como é que a gente pode melhorar aquilo? Como é que a gente pode fazer tal coisa? Porque o escritório, eu sempre costumo dizer, e o Júlio ele pode confirmar, o nosso escritório hoje, ele é uma família. Todo mundo que está lá faz parte da nossa família. Só que da mesma forma que em casa nós temos que puxar algumas rédeas, né, das crianças, não só passar a mão, lá também a gente tem que fazer isso também. Mas como é que a gente consegue? Conversando. Eu nesse lado, ele naquele, para juntar os dois. Porque quando iniciou o negócio, iniciou, como eu te falei, né? Nós focando no operacional até hoje. A gente pega o operacional valendo. E aí, pequenos vícios de regalias demasiadas, a gente nem dava bola, sabe? Deixava correr. E hoje a necessidade não é só para melhorar o ambiente de trabalho, é para a própria pessoa que está trabalhando com nós ter mais postura de profissional, né? Porque o mercado está cobrando isso de mim aqui fora. Então vai cobrar dele um dia também, né? Então a gente começou a olhar para essa parte aí, eu converso muito com isso com a Vanessa, e sem perder a nossa essência, que é aquelas pessoas que trabalham com nós fazer parte da nossa família, do nosso negócio, e a gente confia em todos. Então, assim, com conversas e com estudo e com participação em cursos e eventos e palhaços, a gente está tentando melhorar isso, sempre para melhorar. Então, acho que é aquele aprendizado onde um diz, eu acho que estamos indo bem aqui, mas aqui estamos pecando, vamos ter que dar uma olhadinha nisso aqui também. Vamos olhar, vamos baixar a cabeça, vamos olhar. É ir se ajudando. Duas cabeças pensam melhor que uma. Exatamente, exato. Mas as duas têm que estar abertas, né? As duas têm que estar abertas, eis a questão. E quando vocês falam da questão financeira, antes de nós entrar, nós vamos falar um pouco disso, dos desafios que é para o empresário também. Porque quando a gente tem um casal que trabalha juntos, que faz gestão juntos, e vocês são especialistas nisso, né? Sim. Quando a gente fala em gestão financeira, como é que vocês conseguiram conciliar essa questão do individual de vocês, né, que é o que nós estávamos falando, para essa questão da gestão, do separar, desde conta bancária, desde o Prolabore, porque às vezes o que acontece, vocês devem ver isso em empresas familiares, mistura tudo, ou então não tem Prolabore. Eu vou tirando o dinheiro da empresa e quando vê eu não tenho conta pessoal, ou a mulher se anula também e tem conta só conjunta com o marido e também não tem o espaço dela. Como é que vocês fazem no negócio de vocês? Olha só, Andressa, eu por ser contador e ter essa prerrogativa, no início do curso de Ciências Contábeis, a gente aprende os princípios contábeis, né? E um deles é o princípio da entidade, ao qual o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa, são coisas separadas. Então, quando eu tinha minha vida individual, de solteiro, eu tinha minha conta bancária, a qual eu tenho até hoje, tenho meu cartão de crédito até hoje, e a Vanessa tem a conta bancária dela até hoje, o cartão de crédito dela até hoje, né? Uma empresa onde você trabalha como funcionário, você cumpre um regime CLT, você tem teu trabalho e recebe teu salário, e é assim que a gente começou, trabalhando, regime CLT, sendo funcionário, cada um com seu salário, caindo na sua conta. Quando a gente abriu o nosso negócio e a Vanessa entrou de sócia de fato e de direito, e foi formalizado num contrato social. Então ela tem o Prolabore dela e eu tenho o meu Prolabore. Eu pago o Prolabore dela na conta dela e o meu na minha conta. E a gente tem que viver com isso. É uma vez ao mês o pagamento do Prolabore, né? Até o 5º dia útil. E com esse valor que entra, Andressa, a gente não pega mais nada. Porque a gente sentou e decidiu qual que é o valor que cabe a ti. Qual que é o valor que cabe a mim. A gente vai conseguir passar o mês com esse valor, ok, porque não tem mais depois. E desse dinheiro, além
do valor que a gente gasta em despesas com a casa, com as minhas contas, cartão de crédito, a gente também guarda um pouco. Para justamente fazer os nossos sonhos, né? Realizar os nossos sonhos pessoais. As viagens. Isso. Então, o nosso Prolabore é uma vez ao mês e acabou. Não tem essa de, ai, me apertei esse mês, minha conta tá negativa. Tu deveria ter, né? Ter organizado. Ter organizado. Posso fazer um adiantamento agora. Que vai ser descontado no próximo. É a melhor coisa, Andressa. É a melhor coisa. E reuniões, a gente faz reuniões, eu e ela, porque Que legal. Muito bom. para distribuição de lucros depois, Que bacana. para investimento. São sócios mesmo. Muito legal. Sócios em casa e no escritório. Mas isso a gente não encontra nas empresas. Essa mistura é um grande problema e isso já depois eu quero que tu traga aqui, Juliana, porque tu deve saber a consequência, eu quero que a gente fale das consequências. Quando eu não tenho isso na empresa, qual é a consequência que eu tenho? Mas a gente precisa disso. E as mulheres, às vezes as mulheres é isso, elas misturam tudo e falta elas ter esse momento e aí começam os conflitos do marido e da mulher, né? Isso. Porque daí começa a pedir dinheiro pro marido, daí o marido começa a dizer que tá gastando, daí começa a virar um problema. E lá em casa também é tudo separado, né? Eu tenho contas de física, tenho contas jurídica, o Alexandre tem as contas dele, a conta da Resulta é a conta da Resulta. E olha só, gente, eu compro as coisas e mando para minha colaboradora, porque ela que cuida do caixa, que é ela que faz a gestão, eu mando para ela, ó, eu retirei tanto, pensa, Sim. tá? Mas é por quê? É muito importante isso. Se não, eu vou estar fazendo uma mentira no meu negócio. Eu estou roubando do meu... Lembra que tu falou isso? Você falou isso lá numa aula para Mulheres Visionárias. Tá roubando do teu negócio. Porque tu tá desviando do teu próprio negócio. E quando eu não tenho Prolabore, eu fico brincando de faz de conta. Eu já tive casos de empresas onde eu trabalhei e cheguei lá, eram pais e filhos, né? E aí os filhos não tinham nenhum ganho, tiravam da empresa. Só que isso era um problemão, porque eles não se sentiam profissionais. Porque eles não se sentiam, eles não tinham a individualidade, que nós estamos falando da individualidade do casal, eles não tinham a individualidade de filho. Então, cada vez que eles precisavam sair, tinham que pedir autorização para comprar qualquer coisa, sair com a namorada. Entende? Tu não tem liberdade, é frustrante. Aí, às vezes, o filho, e isso vale para você que é empresário, tem teu filho aí na tua empresa, presta atenção nisso. Aí teu filho começa a não gostar de estar dentro da tua empresa te ajudando. E às vezes o fato dele não gostar de estar dentro da tua empresa te ajudando, tá ligado porque você não encara ele como um profissional pagando para ele aquilo que é da atribuição dele. Eu não estou falando de decidir se nós fizemos uma reunião, decidimos um valor de Prolabore, e aí o pai não queria muito fazer esse ajuste, eu estava com medo, falei, confia em mim, você confia em mim, vamos fazer isso. Eles depois fizeram uma outra reunião e falaram, Andressa, não sabe, nós descobrimos que a gente gasta menos dessa forma, porque a gente aprende a se controlar, tu sabe que tu tem tanto na tua conta, tu tem que dar tanto, e nós começamos a olhar o que era da empresa e o que era nosso, porque senão estava tudo misturado, as contas da casa ficavam às vezes misturadas. E aí eles falaram, agora nós entendemos, aquele jovem começou a fazer viagens, começou a fazer coisas que ele queria e que ele não conseguia dentro daquilo que o pai instituiu de salário para ele tinha que dar conta daquilo, mas ele começou a ter autonomia de escolha, porque quando ele tinha que prestar conta, ele acaba se sentindo frustrado, com vergonha, e ele não fazia, e aí ele acabava tinha problema de horário para ir trabalhar, tinha problema de várias coisas que aconteciam. A partir daquele momento ele se posicionou como, bom, eu tô aqui, eu sou um sucessor, eu vou trabalhar para ajudar a minha família a prosperar nesse negócio e vou fazer esse negócio crescer. Essa mudança aconteceu quando a gente mexeu lá, na gestão de organização financeira do Prolabore e do papel da individualidade de cada um. A gente recebe o Prolabore, Andressa, mas a gente pega junto. Né? Até nós vínhamos agora comentando, a gente baixa a cabeça, a gente tá lá todo dia. Exatamente. Né? Porque o Júlio até comentou, não pode ser sócio, não pode ser emprego de luxo. Exatamente. Né? A gente tem que ir lá, trabalhar, dar o nosso melhor, e o Prolabore é resultado disso. O que vocês encontram nas empresas também? Vocês sentem isso, essa dificuldade de organizar esse financeiro? Qual a consequência? A maioria é desorganizada nessa parte.
Existem empresas que já estão organizadas, já estão caminhando para o caminho certo de separar patrimônio do sócio, patrimônio da empresa. A gente sempre fala, primeira coisa que a gente chega numa empresa e vê a misturança, a gente diz assim, ó, precisa acertar isso aí. Às vezes os caras querem uma consultoria para resolver um problema, mas eles não estão fazendo nem o básico bem feito. Então assim, ó, por isso que às vezes eles pegam um consultor, gastam uma grana e o consultor não consegue resolver nada, e ele sai de lá e eles falam, o consultor não fez nada, porque às vezes é o básico, às vezes tu nem precisa de consultor, é olhar para o que tu tá fazendo e dizer, mas eu só preciso fazer direito isso aqui, que é o básico. Separa os números teu, da empresa, o que tu tem de gasto pessoal, não começa a fazer gasto pessoal e sacrificar o fluxo de caixa da tua empresa que tu vai matar a vaquinha que dá o leite. Então, assim, coisas básicas que tu vê os caras fazendo errado. E aí eles chamam um consultor. Cara, o consultor não vai fazer esse milagre e tu não mudar o teu hábito. Porque é hábito. É hábito. Tem uma cultura, nossas empresas elas são muito familiares. Então, assim, ó, o pai já deixou correr frouxo isso, e o filho levou correndo frouxo e trouxe agregados para o negócio, que é familiares e cônjuges, e a coisa continuou correndo frouxo. E mudar esse hábito é difícil. É muito difícil. Então, assim, tem uns que já estão caminhando para o lado certo, tem uns que estão com muita dificuldade nisso, e tem uns que estão vendo que é necessário fazer isso e estão buscando aos poucos. Uns com mais maturidade, outros com menos, outros que tu vê que não vão conseguir, que infelizmente não vão. E o que impede de conseguir? O que tu acha que é a principal barreira que uma empresa familiar tem quando ela para fazer essa organização? Além da questão do hábito, o que é a barreira? A barreira principal é o emocional das pessoas, o ego de cada um, né? Eu preciso de entender que eu não sou o dono da empresa que pode tirar quanto dinheiro quiser. O vendedor bate na minha porta pedindo para mim trocar o carro. Ó, o teu carro já está com 2 anos, vamos trocar. Eu troco sem ter dinheiro, porque eu sei que o meu fluxo de caixa, lá a hora que eu precisar, eu vou lá e boto a mão. E quando tu parar de pensar que não é assim, que tu vai roubar do teu negócio para cumprir um desejo teu, tu vai ter que andar mais 2 anos com o teu carrinho, um pouquinho surradinho, mas tu não vai matar teu fluxo de caixa. E a gente faz muito isso, né, Vanessa? Então, assim, faz e orienta para o nosso cliente fazer. Exato. Então, é o ego, é a pessoa voltar um pouquinho para trás e muitos entender que às vezes não pode ter aquela vida que ele está tendo, o negócio morrendo do outro lado. Eu tenho clientes aí que estão fazendo o papel, o tema de casa, e tem outros clientes que não, que eu estou vendo que ele está sacrificando o negócio dele, comprando imóvel desnecessário e sangrando o caixa da empresa. Então, assim, ó, eu não posso chegar e dizer para ele assim, cara, isso vai dar errado. Então, eu tento dar alguns toques, né? Mas eu vejo que o principal ponto é tu adaptar a tua vida, o teu padrão de vida ao que o teu negócio pode te manter. E à medida que o negócio for galgando espaço e crescendo, tu pode, então, te dar alguns luxos a mais, né? E se adaptar. Se hoje eu só consigo tomar minha cervejinha no final de semana e fazer meu churrasquinho com aquilo que eu ganho e não vou matar minha empresa, por que eu vou no restaurante gastar toda noite? Porque eu sei que o meu salário sai da minha empresa. A minha empresa está dando dinheiro, eu vou gastar. Não é assim. Faça uma reserva pessoal e faça uma reserva empresarial. Os fluxos de caixa são separados. O teu da tua vida não é o da tua empresa. Porque senão tu começa, com o teu fluxo de caixa pessoal ficar negativo, ele começa a ser um câncer lá no fluxo de caixa da empresa, porque ele vai começar a crescer lá também. Crescendo aqui, ele vai refletir lá. Então, assim, organize os gastos. Não é quanto mais ganho, porque tem gente que quer ganhar mais, mas não quer cortar o gasto. E consome muito. Quer consumir. Calma. Para que comprar um carro de 200 se eu posso andar com de 100 e não matar a minha empresa? E outra, não é só comprar o carro de 200, é o imposto, eu tenho... manter o carro de 200. Exatamente. Que às vezes é aí que o empresário não consegue fazer essa conta, não para avaliar. O consumismo, ele vem numa crescente enorme. E tem pessoas que adotam um padrão de vida e não aceitam voltar atrás. Não aceita. E aí que está o erro. Enquanto eu fiz a minha pós-graduação em Passo Fundo, na época eu fiz
um curso que dava para comprar um carro zero, e eu andava com um carro do ano 86, um Passat de R$ 4.000. Eu não tava nem aí pro carro, entendeu? E até hoje eu não dou tanta bola. Porque eu não preciso, assim, se eu for um cara que vou viajar bastante, o carro é uma ferramenta de trabalho, ok, isso faz parte do negócio. Agora, para que eu ter um patrimônio imobilizado lá dentro sem ter condição? Se eu tenho condição, eu posso ter uma coisa, tranquilamente, né? Mas aquele empresário que está com dificuldade no seu fluxo de caixa, que está se reorganizando e que às vezes precisa um pouquinho cortar custos no negócio e reduzir o seu prolabore para reduzir um pouquinho o padrão, faça esse exercício. Porque para o filho dele pode ser uma educação muito boa, né? E a gente vê empresários da nossa cidade, onde os filhos estão tendo vida de luxo. A gente vê isso sem falar e sem comentar, citar nomes, sem nada, mas a gente conversa, eu e a Vanessa, como é evidente para nós que trabalhamos há mais de 10 anos com empresários e com empresa, como é evidente que aquilo ali vai dar errado. Porque tu sabe que o cara não trabalha, ele tem uma empresa de luxo, ele anda com um carrão, ele anda como bam na cidade, a sua esposa e familiares seguem aquele padrão e 1 ou 2 na família estão se arrebentando para trabalhar. Aquilo ali é receita para não ter sucessão. Infelizmente, isso é evidente, né? E a gente quer, então, mostrar para os nossos filhos e para os nossos clientes que tem que ter essa sincronia entre padrão de vida, o que eu posso e o que eu não posso, investir ou não investir, né? Sim. Ser cauteloso nessas questões aí. Então, tudo que a gente faz hoje é pensado, né? Financeiro, é calculado, é feito conta. É olhar para o fluxo de caixa dia a dia, semana a semana, mês a mês. Lá em casa, o João tem mesada. Mas por que a gente deu a mesada? Não foi a gente chegou assim no valor para dar para ele, Andressa. Nós estabelecemos alguns trabalhos, né? Ele já fazendo quase 10 anos, ele precisa ajudar com a Lola, ele precisa já deixar a cama dele arrumada, ele já precisa lavar e secar a louça, ele já precisa pegar o aspirador e aspirar o chão para mim. Então, todo final de mês, ele recebe uma quantia. Eu e o Júlio, nós não demos mais nem um centavo para ele no mês, porque ele já recebeu a quantia. E dessa quantia, ele tem que tirar o dinheiro para o bar da escola, ele tem que tirar o dinheirinho para comprar as cartinhas Pokémon, que ele tá nessa onda, então, para brincar com os amigos. E também ele precisa guardar um pouco de dinheiro. Então, do valor que a gente dá, a gente já falou, destina, você pode fazer a divisão, João, mas desse valor tu precisa guardar um pouco para ti e também comprar as coisinhas dele. Esses dias teve um passeio na escola e ele chegou todo orgulhoso com a carteira dele. Ele disse, eu vou pagar os xerox, que eram R$ 40, e também eu vou comprar o meu ingresso para entrar num brinquedo lá. Eu, mãe, com o meu dinheiro. E eu disse, ótimo, João, é isso aí. O teu dinheirinho é para isso. Está ensinando gestão financeira, independência financeira, tomar e decidir aquilo, né? A minha filha também, ela tem 14 anos, ela já tem a conta dela, ela faz estágio 3 vezes por semana na empresa, meio turno, né? Junto com a empresa do meu esposo, para poder estar indo lá, tem que cumprir hora, tem que botar uniforme, tem que seguir os padrões da empresa. Lá não é filha, lá ela é a colaboradora do departamento de marketing, e é isso que é o papel dela. Não interessa, às vezes, se e aí vem uma parte muito importante nossa, né? Agora, principalmente, a gente é de uma geração que, às vezes, a gente quer super proteger os nossos filhos, que acontece isso que tu acabou de relatar, Juliane, que as famílias dando tudo e eles não entendendo o processo, né? E uma das coisas, até nós estávamos comentando isso, eu e o Alexandre, que teve uma mudança muito grande da forma com que ela viu o Alexandre. Muitas vezes ele saía, trabalhava o dia todo, e aí vem o processo de julgamento, né? O pai não está em casa, o pai isso. E aí, quando ela começou a participar mais dessa vida, né? Entendendo o que era, qual era a rotina dele, ela mudou a relação muito com ele. Tanto que às vezes ela chega em casa, porque ela chega e depois ela vai para academia, vai fazer exercício e tal.
E aí ela chega e ela diz pra mim, bah, hoje o pai tava corrido, quando tava uma fila de gente querendo falar com ele, hoje tava pesado lá, o pessoal tava demandando muito dele. Então ela começou a entender a rotina, as exigências, o que é a empresa, e ela começou a dar muito valor. Ela sempre foi uma menina mais tímida, mais fechada. A partir do momento que a gente colocou ela justamente para esse desafio, que é com leões, né? Porque tu é uma empresa 140 funcionários, sócios, não é que nem tá, que talvez se eu colocasse aqui era ser na zona de conforto dela, né? A tendência de uma mãe numa empresa menor proteger é muito mais do que lá, é uma empresa muito grande. Então, ela é só mais uma dentro do processo. E isso fez ela ter que aprender a como se conversar, se comunicar, se relacionar. As pessoas vão cobrar dela independente de quem ela seja. E aí ela amadureceu tanto, ela começou a se transformar tanto, que foi algo assim que a gente sentiu na comunicação, na forma dela se relacionar com as pessoas e não sentir tanta vergonha. Aí já entrou pro Léo aqui, que é o Léo dos adolescentes. Ela já começou a se posicionar completamente diferente. E com o dinheiro, tendo o dinheiro dela, tendo algo que ela tem que administrar. E que eu acho que é aí que vem, para quem está nos escutando, assim, como é que tu está gerindo, né? Como é que você está gerindo o teu filho a ensinar ele a cuidar do dinheiro? Às vezes eu tô lá, e também daquilo que a gente fala do dinheiro. Às vezes a gente fala o tempo inteiro que dinheiro é difícil, que dinheiro não dá em árvore, e a gente começa a criar crenças limitadoras do dinheiro, né? De escassez, que também nós vamos para um extremo que não é bom. Agora, entender que eu trabalhando, que eu me esforçando, o dinheiro vem, acontece, ele é bom e a gente gosta, eu estar potencializando a capacidade daquela criança aprender a lidar com as próprias finanças e que dinheiro é necessário para poder realizar sonhos e objetivos. Senão, quem que tu é sem dinheiro? E é bom eles se frustrarem também, Andressa. Super saudável. Tu entende? A vida vai frustrar eles. Receber um não. É bom ele sentir, poxa, chegou dia 10, tô sem dinheiro. E ele, Sim, tu entendeu? E ele foi avisado, não tem mais, é só uma vez no mês. É aquele valor e deu. Então, eu acho que é muito interessante e que cabe também aos empresários terem essa frustração, escutarem um não. Não, chega, não dá para passar daqui. E como pais empresários, a gente precisa também muito começar a ensinar isso. Muito. É pelo bem da sucessão do negócio, né? Que é o que nós estávamos antes falando, né? A educação financeira, para no futuro eu gerir um negócio, começa em casa. Começa. Com o exemplo do pai e da mãe gerindo seus próprios filhos e o próprio financeiro das crianças e dos adolescentes, né? Que depois, como profissional, se eu quiser ser um médico, se eu quiser ser um fisioterapeuta, um dentista, eu vou ter que aprender a gerir o financeiro. Isso aí. E aí eu não vou saber, mesmo que eu ganhar pronto na sucessão, que eu ganhar pronto é bom, mas e como é que eu vou dar conta Daqui para frente. daqui para frente? Uhum. E como é que vocês trabalham dentro do que vocês percebem que é uma mudança que nas empresas eles precisam fazer para conseguir melhorar esse equilíbrio financeiro, essa gestão dos números? Se fosse vocês dar 2 estratégias essenciais ou 2 passos importantes, talvez para aquele empresário que também sente dificuldades em gerir, ou que está no ano desafiador, como estamos, Sim. aí muitas vezes com medo do mercado, com medo do financeiro, com medo de quebrar, o que eu posso fazer? Até porque vocês é uma área de expertise de vocês, de alto nível de conhecimento. Como que eu posso estar lá na gestão financeira cuidando para mim não entrar justamente nesse, talvez um dos maiores medos do empresário é quebrar. Sim. É perder o controle financeiro. Como lidar com isso? Como criar estratégias para não cair nesse grande medo que talvez venha mental e emocional? Primeiro, tu tem que fazer o básico bem feito. Qual é o básico? Para mim, um fluxo de caixa hoje num negócio bem feito e um orçamento estaria ótimo. Para quem não tem nada, já é um baita começo. O orçamento, porque eu tô provocando. Quem tá lá, o que é orçamento? Um jovem que está começando a empreender. Então, eu tenho despesas, custos fixos projetados. Eu vou abrir o meu negócio hoje. Eu preciso entender quanto que eu tenho de custo fixo, que é aquilo que se o meu negócio fechar as portas e ficar com a porta fechada hoje o dia inteiro, final do mês a conta vai vir, eu vou ter que pagar. Então, esse é um custo fixo. E eu tenho que também calcular meus custos variáveis, que é aquele que demanda da minha produtividade. Então,
eu vou abrir uma pequena empresa hoje, uma oficina mecânica. Então, eu vou ter um aluguel, uma internet, água, luz, telefone. Isso, se a minha mecânica ficar o mês inteiro fechada, eu vou ter que pagar. Então, assim, eu vou orçar isso e eu vou trabalhar para atingir esse número. Esse número é o ponto de equilíbrio. Quando eu atingir meus custos fixos, eu matei o ponto de equilíbrio. Dali para frente, eu começo a ter resultado. Até ali, eu tô no negativo. O negativo. Atingir o ponto de equilíbrio, 0 a 0. Dali para frente eu vou começar a ter resultado. Bota isso aí no papel e trabalhe em cima disso e não gaste desnecessariamente. Isso O Prolabore está dentro desse... o Prolabore está dentro do custo fixo, afinal, tu tem que viver. Sim, isso. Então, o Prolabore e o salário do teu funcionário é o custo fixo, do mesmo maneira que o aluguel é. Então, isso é fazer um orçamento, isso é definir um ponto de equilíbrio e dali para frente eu vou começar a ver o meu resultado. Eu posso trabalhar no negativo? Pode, mas eu tenho que ter um financiamento por trás, ou um financiamento de banco, ou do meu salário, ou de uma fonte de renda, ou do pai, da mãe, que alguém me ajudou. Alguém vai me estruturar. Por quanto tempo eu consigo me manter o ponto de equilíbrio abaixo do negativo? 3 meses. Então eu tenho que lutar para em 3 meses o meu negócio começar a dar resultado. E aí eu tenho que ajustar meu Prolabore para baixo, porque eu vou ter que ajustar um pouquinho, reduzir meu custo fixo. E custo a gente brinca, né? Que é que nem unha, tem que cortar sempre. Exato. Então, é uma dica que eu dou para aquele empresário que está começando ou aquele que está um pouco desorganizado, é olhar para seus custos fixos, olhar para seus custos variáveis, ver aonde que a sua empresa atinge o ponto de equilíbrio, a partir de que momento que ela começa a dar retorno, e sobre esse retorno, aonde que eu vou investir isso, né? E se não está dando retorno ainda, o porquê? Aonde que está tendo gargalos desnecessários? Então, quando começar a botar isso no papel, estruturar isso aí, que é o básico do negócio, vai começar a ver o resultado. E quando eu tenho sócios, acho que trouxe aqui um assunto esplêndido. Os nossos seguidores, as pessoas que estão nos ouvindo, elas já vão ter uma noção assim básica e profunda ao mesmo tempo. Profunda porque o grau de impacto é alto. Agora, eu tenho sócios. Tá? Muitos empresários começam com sócios porque é uma das formas de conseguir fazer o negócio. Às vezes não é nem a esposa, às vezes é um irmão, às vezes é um familiar, um amigo. Como é que eu trabalho nessa questão societária? Como é que eu equilibro isso para isso não se tornar um problema no futuro? O sócio, ele tem que pegar junto no negócio. Tem que ser 2 cabeças que pensam primeiramente em prol do negócio e depois na sua vida pessoal, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o tema de casa, que é montar um fluxo de caixa, definir meu ponto de equilíbrio, montar um orçamento básico para minha empresa. E aí, eu e o meu sócio vamos conversar sobre isso, definimos os nossos prolabores, em momentos de dificuldade da empresa e precisão de recurso, a gente, será que eu vou pegar no banco? Não, mas eu tenho um pouquinho guardado e eu vou botar do meu na empresa, sabe? E essas conversas têm que ser francas, o objetivo dos dois tem que ser claro, um não pode querer enganar o outro. Tá? Outra tem que fazer reunião mensal Tem que fazer de apresentação de fluxo. Exatamente. Reuniões mensais de apresentação de fluxo, porque numa sociedade a coisa mais importante é a transparência. Tá? A transparência, ela é fundamental. Isso dá credibilidade para ambos os sócios, a confiança. Transparência, honestidade e separação dos papéis dentro da sociedade. Então, com isso, eu vejo que é o início do sucesso da sociedade. À medida que o tempo vai passando, definam um regulamento entre os sócios sobre contratações de familiares, sobre contratações de novos colaboradores, sucessões, o filho vai entrar, vai fazer o que ele vai fazer. Vamos ter o resultado do teu filho e da minha filha do mesmo jeito que eu vou medir do meu e do teu. O teu filho entra nas regras do nosso negócio, não do negócio do pai. Então, assim, isso é uma questão importante. Tu não é empregado do pai, tu é empregado da assessoria contábil. Aqui o baile toca assim. Se não tiver bom para ti, o cine é ali para tu largar currículo e o emprego pode ir em outro lugar. Mas aqui tem que ser assim. Um pro pai, às vezes dizer um não pro filho, às vezes é um pouco
desanimador, dolorido. Mas ou tu faz assim, ou tu vai gerar uma discórdia no negócio, com a tua sociedade, pode botar algumas coisas a perder. Então, tem que ser profissional, o filho vai entender com conversa. A gente sempre fala, né, Vanessa? Sim. Vamos conversar, por mais dolorido que seja. Eu fiz exercício tempo atrás para o nosso funcionário, onde eles escreveram tudo que eles, no anonimato, aquilo lá, pode escrever tudo que vocês acham que está errado aqui, que eu quero. Eu tenho prazer de entender para poder melhorar. Porque é difícil nós, como dono, ter feedback do funcionário. Exatamente. Então, é preciso ter, porque às vezes a gente comete erros. Então, a gente quer acertar. E, às vezes, decidindo só o sócio, toma uma iniciativa que, às vezes, outras pessoas podem olhar de forma diferente. Então, à medida que vai passando e a tua maturidade vai aumentando, tu vai conseguindo definir os padrões melhores para o teu negócio e não pode voltar atrás. Exato. Nem que seja por filho, por mulher, por parceiro. Não. Tá definido isso. Não se mexe mais. Vai ser assim. E cumprir, né? E tudo aquilo que está combinado não dói. Exatamente. Né? Acordos são acordos, né? E tem que estar isso muito claro. Às vezes, dependendo do estilo e do nível da sociedade, é registrado, né? Tem sociedades que não, mas eu gosto muito do papel. O papel é uma das coisas importantes para deixar claro esses papéis. Eu gosto muito da descrição do cargo, gosto muito do organograma, porque para com essa questão, às vezes, o que eu estou esperando, né? O que o outro está esperando? Numa sociedade, tanto de marido e mulher, quanto na gente pensar em outras sociedades, tem que ter expectativa, né? Uma das coisas que eu fiz o exercício com o Alexandre foi o que ele espera dessa sociedade que ele estava aqui como investidor e o que eu estava esperando dele. Tem que ficar muito claro, Sim. porque senão eu começo a esperar coisas que ele não está a fim de me entregar, que não está dentro do radar dele. E aí eu vou me frustrar. E vai acontecer isso quando vocês falam de reuniões, eu acho muito importante isso. E é uma grande falha dentro das empresas, é não fazer reunião de financeiro para falar dos números entre sócios. Uma das coisas que acontece aqui na Resulta é que as reuniões que eu faço questão do Alexandre estar, não está em todos os meses, mas por uma questão que, independente se ele não possa, minha reunião com a pessoa, né, com a minha colaboradora, que ela está aqui junto, acontece. Entende? A reunião do financeiro tá na agenda e tá lá. É importante. É importante, né, Vanessa? Sim. Porque a partir do momento que tu começa a deixar para depois o olhar para o teu negócio no financeiro, tu começa a deixar ele com riscos grandes. Lá no escritório, Andressa, nós adotamos toda a última sexta-feira do mês. É o dia para nós nos reunirmos. Então, nesse dia, a gente pega uma comidinha, a gente, no final, abre uma espumante, brinda com nossos colaboradores. Nós nunca pegamos uma empresa sem antes chegar, conversar. A gente pode pegar, o time vai pegar junto, né? Não simplesmente pegar uma empresa e jogar lá dentro. Então, cabe um pouco também a essa questão de você trazer para dentro e, ao mesmo tempo, abrir para o funcionário dados, né? Alguns dados. Eles se sentem importante em participar. É importante eles estarem ali. Que é uma gestão compartilhada, né? Não quer dizer que tu vai falar tudo o tempo inteiro, mas Não. os indicadores necessários. Aonde ele vai atuar. Onde ele vai atuar. O que precisa melhorar. Por o exemplo, que tá bom. vendas aqui, nós compartilhamos. Todo mundo sabe os vendas Sim. mensais que a gente precisa. Sabe, eu e o meu financeiro, a gente sabe do ponto de equilíbrio, sabe quando a gente tá e não tá, e o que nós vamos fazer, e qual que é o que tu falou. E porque sim, o mercado é muito dinâmico, tu tem que estar atento. Toda a equipe sabe, bom, se não batemos as metas, a gente vai ter que criar redução de custo. E aí todo mundo pensa como é que nós vamos reduzir custo esse mês, assim, e vem ideias incríveis, assim, sabe? Vou falar pra vocês, gente, um negócio, desde a água que elas ficam cuidando da promoção que vai ter, porque aqui quando a gente faz treinamento são 25 pessoas, tu calcula, a água é fardos de água, né? Parece pequeno, não, mas tu soma ali no final disso, Com isso tem um certeza. custo. A questão das luzes, a gente fala isso, tem atendimento, às vezes, todo de aula online, para que deixar tantas luzes ligadas? A gente faz pequenos movimentos que fazem com que não sou eu que vou lá comprar, não sou eu que pego com a promoção, são elas que estão ligadas aonde, desde materiais e fazer cotação, é tão cultural da Resulta,
que elas fazem cotação antes da compra, porque isso é importante para nós, sem perder qualidade, nós queremos cotação. E aí elas já têm no piloto automático delas. Ao mesmo tempo, o marketing e as gurias aqui, que elas se olham e dizem, nossa, esse aqui está muito caro, vamos buscar outro recurso. Sim, exatamente. Então, é porque Pensar como o olhar de dono, o olhar do dono, o senso de dono acontecer. Que legal. Porque a gestão está compartilhada. Exato. Eu não tô aqui, se der resultados, a mesma coisa, tiver premiação esse mês, elas estão felizes porque teve premiação, a gente bate meta, tem bonificação. É bacana, todo mundo se sentiu ganhando. E vendeu, bateu meta, ganhou bonificação. Então, a bonificação, eu falei para elas, esse mês eu quero o topo dessa bonificação, pagar para todo mundo. E isso anima todo mundo a pensar na venda, a pensar em criar. Eu tô lá no financeiro, mas tô lá no financeiro pensando que eu tenho que ajudar a vender, daqui a pouco eu vou acelerar o contrato, vou ter que estar, às vezes, sexta-feira de tardinho, o cliente chamou, não me interessa, tô em casa, porque eu sei que isso todo mundo vai ganhar, que é o senso de time. Então, acho que é muito importante isso que tu trouxe, é fazer essas reuniões, fazer esses movimentos. O empresário não tem que fazer sozinho. Não, Ele tem um time porque é para todo mundo jogar junto e alcançar juntos os objetivos. com certeza. Que bacana. E o que vocês deixariam de conselhos, assim, ou de lições que vocês viveram para outros casais que estão empreendendo? Eu sei que vocês trouxeram a comunicação, mas dentro do processo de crescimento, sempre quando está no início, o início é os maiores desafios. Porém, às vezes a gente está com um grau de motivação muito alto. O decorrer é o passar do tempo do casamento que passou o tempo do negócio. E que ambos a gente precisa estar renovando, estar inspirando e estar buscando para a gente também não entrar numa rotina que torne tanto a relação societária quanto a relação desleixada, entre aspas, vou usar, né? Descuidada ou com baixa motivação, porque eu vou perdendo, vai ficando mais tranquilo daqui a pouco no decorrer, porque eu já não tenho os mesmos desafios do início, mas ao mesmo tempo eu vou perdendo. O que vocês deixariam de dicas? Porque eu percebi que vocês cultivam coisas há anos e renovam o que faz bem para vocês. O que vocês deixariam de mensagem ou de passos, 2 passos importantes para quem é casal e está empreendendo junto, para que tenha uma relação forte, né, no amor, no relacionamento afetivo, e uma relação forte societária, que seja blindada, porque também, dentro do dia a dia da empresa, às vezes a gente entra em situações com os próprios colaboradores, que eles vão nos testar a nossa relação, né? E aí nós temos que estar forte, unidos com o mesmo propósito, para nós não cair nessas ciladas. O que vocês deixariam? Primeiro ponto, eu acho que é a transparência, tanto na vida pessoal como no negócio. Não adianta eu ser transparente dentro do meu negócio com o meu sócio, que é a minha esposa, e na minha vida pessoal eu dar traços de desvio de caráter em aspectos que é... Dá um exemplo, por exemplo. Existem, por exemplo, assim, que eu vá fazer algo que vai desagradar o meu parceiro fora da sociedade. Mentir. Comprar coisas escondidas. Escondidas. Eu acho isso bem Exatamente. desnecessário. Começar a gastar mais que o que tu tá falando para ela. Que assim, ó, Esconder os gastos. muitos vão achar assim, esse cara tá falando, duvido que faz, é bobagem. Não é. Tem que ser honesto. Tem que ser sincero, esse dia, esse mesmo os gastos. O que aconteceu? Me dei o luxo de comprar uma coisa que eu queria comprar. Comprei. É melhor falar do que não falar. Acontece, eu já tinha isso. Fui lá e comprei. Gastei. Agora, tô te falando, vamos aguentar as pontas aqui. Então, ser transparente. E depois tentar explorar a individualidade e a habilidade de cada um e focar naquilo ali para ela começar a fazer aquilo do começo, meio ao fim, e ela se sentir gratificada pelo aquilo que ela está fazendo, está dando um retorno para o negócio. Exato. Dignifica a pessoa. O trabalho dignifica ela porque ela começou, ela fez, que nem eu largo hoje um departamento pessoal para a Vanessa, de uma empresa que tem 200 funcionários, e ela pega uma pessoa para ajudar ela e ela faz do começo, meio ao fim. Ela fica feliz quando ela conclui. Ela passa estresse, ela tem dificuldade, ela quebra a cabeça, mas no final ela consegue. Ela está feliz porque ela conseguiu. Da mesma maneira que a gente consegue também as outras coisas. Então, assim, explore a individualidade do teu sócio para ele conseguir fazer algo do começo, meio ao fim. Se ele é bom em gestão, então
estuda a parte da gestão com ele. Se ele é bom no operacional, no técnico, no braçal, então que ele faça. E seja um transparente. Porque o que está mais elevado dentro da empresa, que tem uma habilidade mais de gestão, ele tende a ser a mente que vai pensar mais nas estratégias e ele tem que ser muito transparente e desenhar, às vezes, porque tem personalidade mais prática, entender. Porque ele precisa também entender. E, às vezes, o que acontece é o sócio que tem mais iniciativas de estratégia de gestão e tem mais feeling de negócio e tem habilidades mais negocial, tomar muitas decisões sem comunicar o outro sócio que ele, na cabeça dele, ele é operacional, ele não precisa saber disso, eu vou tocar. Vai dar certo, tá dando certo assim, eu vou tocar certo sim. A outra pessoa está trabalhando e está pensando, eu gostaria de entender um pouquinho sobre negócio. Não fui chamada. Não fui chamado. É o penato. Seja transparente. Tu acaba excluindo a pessoa. Não pode excluir. O básico tem que ser dito. Então, assim, essa transparência é necessária. Eu digo que tenha essa transparência, seja comunicativo, faça reuniões e trabalhem junto. E, segundo, explore a individualidade e o melhor de cada um. Se ele é bom no operacional, então ele pode ficar, ele vai ser coordenador dos operadores. Mas eu, na gestão, sendo o que mais atua, vou levar para ele os resultados, vou mostrar um domingo, olha aqui, ó, a nossa empresa tá assim, o fluxo de caixa é esse. Não precisa entender do fluxo de caixa, mas tá positivo. Sinceridade, honestidade e humildade. Vamos fazer tal investimento, conversa, pede. E eu acho que criar essa cultura dentro do negócio é fundamental. É fundamental, com certeza é isso. E isso dá vida longa, né? Isso dá vida longa e isso gera motivação. Tu quer ver uma pessoa desmotivada dentro de uma sociedade, quando ela começa a não saber entender o que está acontecendo, porque essa pessoa que toma mais à frente, ela acaba fazendo o outro não se sentir importante, não valorizado. E a valorização, às vezes, não é no dinheiro. A valorização está na informação. Eu sempre digo que informação dentro de uma empresa é poder. Saibam disso. Eu falo isso muito para os empresários. Com quem tu divide coisas é poder dentro de uma empresa. É inconsciente o poder que tu está dando para aquela pessoa, para aquele colaborador, quando tu está informando para ela. E muitas vezes numa sociedade, a gente acaba, às vezes, um colaborador que a gente gosta, tem mais afinidade, às vezes fala mais do negócio dentro das empresas do que aquele nosso sócio que começou com nós, que sabe, é que ele não entende dessa parte, é que ele não cuida disso. E aí eu não paro para contar, eu não paro para falar, eu não paro para orientar. Não entende porque tu não explica. Exatamente. Ele tem que entender aquilo. Mas aí cai naquela coisa, tem que haver um diálogo, né? Tem que ter Exatamente. conversa. Que ter humildade, né? De dizer, olha, me explica melhor, não tem problema. Ou se errou, errei. Errei, exatamente. Reconhecimento do erro, a gente fala muito isso. Boa. Isso, eu também considero isso assim, ó. Essa humildade, baixar teu orgulho e reconhecer, tanto isso para quem é na sociedade, quanto isso na equipe. Reconhecer os erros, reconhecer as falhas, eu acho que é uma das maiores qualidades que facilitam um relacionamento, tanto no casal, quanto em relação a colaboradores. Quando tem um colaborador que ele erra, mas que ele vem lá e assume, ele vem lá buscar recurso, não tem. Para mim, ganha ponto. Para mim também. É outro nível de relacionamento. Ele tem um caráter mais polido, né? Mais polido. Ele tem essa coragem de falar que ele errou, porque eu e a Vanessa, a gente erra. Sim, eu também erro. A gente tá traçando um caminho a descer, a gente é muito humilde em dizer que o sucesso está longe ainda, né? Mas eu não consegui. Agora, erramos bastante. E o momento que a gente erra, eu mesmo falo pra Vanessa, errei aí. Vamos conversar. Se eu magoei ela em algumas questões, ou prejudiquei o negócio, eu não vou só pedir desculpa, eu vou dizer agora, nós temos que aprender com esse ano, onde é que foi a falha. O que nós temos que aprender? Parece clichê essas frases, mas tu tem que olhar para esse erro e aprender com ele, não adianta. E a pessoa que faz isso para ti, o teu colaborador, ou teu parceiro de negócio, o teu sócio, tem que olhar com grandeza pro cara, porque nos dias de hoje, tá cada vez mais difícil uma pessoa vir dizer que errou. É difícil. É difícil. Mas é digno. É digno e admirável. É admirável. Vanessa, para ti, o que tu deixaria como uma mensagem, como uma dica, né? Eu não gosto de falar dica porque às vezes parece que a gente diminui esse conhecimento, mas eu acho que é muito mais um olhar, um cuidado
para outros sócios que estão em casais, outras mulheres. Eu quero que tu deixe uma mensagem para as mulheres que são sócias do marido, que estão numa situação de sociedade e que talvez precisam ouvir como é que elas fazem dar certo no amor e nos negócios. Uau! Olha, eu vou falar o que dá certo pra mim, Andressa, né? Comigo e com o Júlio. Dividir a questão da empresa com o pessoal, haver essa divisão, porque toda mulher gosta de fazer uma unha, fazer um cabelo, né? De fazer alguma coisa pra si. Tu já pensou toda hora eu ter que falar, olha, Júlia, me presta teu cartão, o meu já a fatura tá estourada. Eu não acho legal, Andressa, e a gente sempre foi assim. Baixa a autoconfiança. Tu entendeu? Então, desde o início, a gente sempre teve estipulado que era meu, que era dele, né, dentro da empresa, e sempre conversou a respeito, né? Se teve algum mês, por exemplo, olha, não tá mais dando assim, eu acho que de repente a gente pode fazer assado, né? A gente sempre conversou e sempre deu certo. Então, dividir as coisas da empresa com as coisas pessoais, não botar a mão na empresa, porque hoje eu cuido do financeiro. Mas quando eu pago qualquer coisa, o júri já pagou, tá tudo certo, deu certo aquele pagamento, ele também acompanha. Então, dividir, mas ao mesmo tempo estar presente, né? Eu acho que isso para mim é o que deu certo até agora, né, Júlia? De a gente dividir essa parte da empresa com a parte pessoal. E é isso. Muito bem, que legal, que bacana. Quero agradecer vocês, porque é muito bacana ver a forma com que vocês têm essa transparência, essa comunicação, essa leveza em conduzir assuntos que às vezes para muitos casais é tão minucioso, tão delicado, para vocês encaram de uma forma muito tranquila, né? Muito simples de lidar. Senta, conversa, organiza, seja transparente. E eu sei que todos nós queremos, né? A gente busca na nossa vida. Se a gente é muito feliz só no negócio e não tem na nossa vida pessoal, não faz sentido, né? Se a gente só é feliz na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional, nos negócios, a gente não tá, isso também gera lacunas. Ter essa capacidade de conseguir ir fazendo escolhas, cuidando, porque são escolhas e são cuidados que eu preciso ter, conciliando. E vocês vieram hoje nos dar vários exemplos, várias práticas, e tenho certeza que é uma inspiração ver vocês conseguindo fazer essa história de vocês, unindo essas forças, unindo os talentos de cada um, respeitando e construindo uma família linda como vocês têm, uma equipe que está crescendo cada vez mais e com o propósito da empresa de vocês ajudando muitos negócios, muitos empresários, muitas famílias empreendedoras a poder permanecer nesse mercado tão desafiador que é ser, né, essa posição de empresário é desafiadora, né? Não é para todo mundo ser empresário, não. E aí eu ter também contar, acho que vocês, assim como tanto a Resulta quanto vocês, a gente é ferramenta, instrumento para as empresas. E esse propósito que vocês têm, eu vejo que está cada vez mais facilitando o conhecimento e a prática com resultado dentro das organizações. Parabéns, desejo aí muito mais sucesso, que vocês possam alcançar ainda todos os degraus que vocês almejam aí de prosperidade, de crescimento e de união com o amor de vocês, que é muito bonito. A gente vê esses olhares, né? Esse amor é tão bacana. E sabe quando eu vi a Vanessa, vou contar agora, mas eu achava muito bonito ele lá no Líder Mais, ele nem sabe de lá no Líder Online, Líder Mais, o Líder de Alto Impacto, ele tinha muito cuidado, tinha uns filhos de noite, né? Sim. Então ele me avisou, Andressa, hoje eu vou estar com as crianças, vou estar cuidando, estou ajudando a Vanessa. E assim, eu achava tão bacana isso, sabe? Porque ele estava lá, mas ele estava ao mesmo tempo dividido até com nós. Ó, a câmera eu vou deixar mais fechada, porque eu estou cuidando das crianças, estou ajudando a Vanessa. E, é muito legal, né? É muito bacana a gente ver um homem que está ali cuidando das estratégias do negócio, cuidando da família, ajudando a esposa, se desenvolvendo e não achando desculpa. Sim. Fazendo tudo, fazendo as coisas acontecer. E você, quando eu conheci no Visionárias, essa mulher, ainda falei para ela, olha, tu tem uma capacidade de comunicação incrível, porque tu tem uma dicção boa, uma fala que tu sabe falar muito bem,
E eu disse, tu tem que vir para cá contar um pouco mais dessa história linda. Parabéns por ter se desafiado Obrigada. e ter aceitado esse convite e trazido justamente a tua voz, a tua fala para muito mais mulheres, né, que são empresárias e precisam saber que dá para empreender em casal, que dá para conciliar e dá para ser feliz fazendo isso. Com certeza, Andressa. Nós que agradecemos, né, Julie? Ficamos felizes. Esse convite, em poder participar do Resulta aqui, conversar, falar nossa verdade, né? Porque a gente só trouxe o que a gente vive, né, Julie? Então a gente agradece também muito por isso. Somos eternos aprendizes, queremos cada vez aprender mais. Com certeza. Não somos donos da verdade, não sabemos tudo. Somos humildes em reconhecer que temos muita coisa a construir juntos. E eu acho que o ponto fundamental é esse. Então a gente agradece essa oportunidade. Se alguém tirou alguma coisa de proveito, ficamos muito felizes. Com certeza, com certeza. Deixa aí para compartilhar, para o pessoal poder seguir também vocês, seguir a Damo. Querem deixar aí o arroba? Contábil, arroba Damo Contábil, né? É o escritório nosso já há 10 anos. E aí vocês podem seguir nas redes sociais, Sim. né? Também para poder conhecer um pouco mais do trabalho, para poder interagir. Nós vamos deixar todo esse conteúdo também em todas as nossas plataformas digitais. Quero que você aí compartilhe, curta, porque quando você está curtindo, você está aí nos falando, comentando, a gente sabe que está fazendo sentido e a gente traz muito mais conteúdo para você. A tua opinião é importante para nós e o propósito do ResultaCast é trazer como essas duas pessoas, esses dois profissionais incríveis, empresários, líderes e que juntos conseguem construir histórias e criar, com certeza, resultados incríveis com essa determinação que vocês sempre tiveram em fazer a diferença, ou na universidade, ou ajudando várias outras empresas a poder se organizar e ter a prosperidade aí dentro da gestão financeira e estratégica do negócio. Então, muito obrigada, gratidão imensa e que nós possamos, nesse dia, contando a história de vocês, levar muito mais estratégia com organização através da união dos casais que empreendem juntos. E nós temos um ritual para fechar, Vanessa e Juliane, que assim é para você sair com essa energia e ele sentir a nossa energia aqui. Nós temos um grito de guerra nosso, um grito de alcance de resultados e dos nossos projetos, que é, eu vou falar para vocês, né? Nós vamos falar juntos no final. Nós somos empresários e aí juntos imparáveis. Estamos juntos? Tamo junto. Bora lá? Então vamos lá. Nós somos empresários imparáveis.